Canal Pretos FC no YouTube para falar sobre a questão dos gramados sintéticos. Polêmica, já que alguns jogadores com mais cartaz, com carreiras mais consolidadas, se manifestaram contra o uso do gramado sintético, contra o jogo do gramado sintético. E, obviamente, que especialistas foram ouvidos, né? Na Rádio Bandeirantes, em entrevista ao Esporte em Debate, Sérgio Shields, presidente da Recoma, que é uma empresa especializada em pisos e construção também de questões esportivas, né, de pisos para prática do esporte e também para gramados sintéticos, se manifestou e defendeu os gramados sintéticos nesse momento, não os que estão sendo jogados aí pelos atuais atletas, já que, segundo o Shield, existem gerações já avançadas em relação a esses gramados que já são utilizados há um bom tempo. Vamos ouvir em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. A FIFA determinou estándares tão estreitos que o gramado sintético hoje de última geração, veja, quando a gente fala de última geração, não é o gramado que está no Atlético Paranaense, não é o gramado que está no Palmeiras, já não é nem o gramado que está no Botafogo. O gramado que está no Botafogo usa parte das fibras fibriladas, que já não se usa mais. As fibras, atualmente, de última geração, são fibras monofilamento, que têm um deslizamento muito maior, uma abrasividade muito menor. Os amortecedores hoje já são mecânicos, eles não são de espuma, né? E o enchimento, que é o que dá o conforto, que dá a condição de jogo, não se usa mais somente a cortiça, como alguns estádios estão usando. A cortiça hoje, o ideal é que se combine fibras, cortiça com palha de arroz, com fibra de coco. Um composto desse dá uma naturalidade muito próxima do gramado natural. Então, pelo que eu estou entendendo, o senhor falou que estamos na 6ª geração de gramado sintético, certo? Exatamente. E esses citados pelo senhor ainda já estão sendo superados por tecnologias mais modernas, é isso? Exatamente. Então eu vou dar razão pro Neymar, então. Agora eu vou começar a dar razão pro Neymar. Então tem coisa melhor para ser colocada. O do Palmeiras hoje ficou para trás, então. Ficou para trás, é isso? Exatamente. Então explica o negócio. O do Palmeiras está em qual geração? Quinta. Em qual geração ele está? Quinta. Então quer dizer, nem sexta ele está. O do Botafogo do Rio? E quinta também. A do Atlético Paranaense? É quarta. Quarta? Nossa, por isso que caiu, João. E do Atlético Mineiro, que vai inaugurar agora? É igual ao do Botafogo. O do Pacaembu, seu Sérgio? É igual ao do Botafogo. O senhor já viu a do São José de Porto Alegre? Nossa. Esse é o pior da história. Isso aí é a primeira geração, eu acho. Então, as gerações evoluíram assim. A primeira grama sintética que surgiu era de nylon, que era do futebol americano. Eram fios de nylon que queimava como um diabo. Então era uma coisa terrível. E feito sobre o asfalto, ou seja, asfalto duro e fibra de nylon. Essa foi a primeira geração. Depois veio uma outra geração com polipropileno, né? Uma fibra de polipropileno enrolada como se fosse uma bala, ou como se fosse, quando você abre, parece aquela cestinha de botar laranja. Então, essa é a segunda fibra. E aí se trabalhava apenas com areia, como lastro para segurar o gramado. E quando a gente tinha menos areia, o gramado andava e as linhas dançavam. Então, era coisa desse tipo. E aí, depois, surgiu uma terceira geração que começou a usar a borracha de SBR, a borracha reciclada de pneus, usando areia como lastro e borracha reciclada de pneus em cima, e aumentou-se um pouco a altura da fibra, que era, em geral, de 25 milímetros, passou para 40, até 50 milímetros. Mas ainda em polipropileno. Depois mudou-se para o fio fibrilado ainda, mas de polietileno, que aí sim, uma matéria-prima mais deslizante, mais lubrificada e tal. E aí começaram a surgir outras borrachas, outros polímeros para enchimento. E aí começou a surgir o SBR encapsulado, borracha verde pintada para enchimento do gramado sobre a areia. Depois surgiu um shock pad, que se colocava um shock pad por baixo do gramado, que aliás existe até hoje, que era o shock pad feito de borracha, inicialmente. Depois ele passou a ser de espuma, de espuma de EVA, que é o que está no Palmeiras hoje, por exemplo. E agora já se tem um amortecedor mecânico, ou seja, ele tem uma função mecânica de absorção de impacto, e os gramados já evoluíram para outra fibra e também para outro enchimento, que é esse enchimento composto de 3
3 espécies naturais diferentes que dão uma sensação de naturalidade ao gramado. Depois também surgiram os resfriamentos do gramado. Inicialmente, resfriado no meio do campo, depois a FIFA vetou isso e passou a ser resfriado por fora, com canhões. Então, a coisa está evoluindo em tal velocidade que realmente o gramado sintético, quando o Neymar faz essa observação, provavelmente está fazendo essa observação olhando pelo retrovisor, porque se olhar pelo vidro da frente, vai descobrir que há muito mais de risco jogar num campo esburacado, ou mal conservado, ou mal mantido de grama natural, do que de grama sintética, que dá uma padronagem muito maior e uma qualidade, um controle do jogo muito maior também. Esse Sérgio Schultz, presidente da Recom, especializada em instalação de pisos, né, para atividades esportivas em gramados sintéticos. Pisos sintéticos, é isso que eu quero dizer. Acho que a entrevista foi esclarecedora, foi uma parte da entrevista. Ele defende o uso do gramado sintético, fez observação sobre gerações, né, de 1 a 6, que a geração 6 já é mais avançada, que o Atlético Paranaense já está na geração 4, Palmeiras na 5, Botafogo também, que o CT do Flamengo tem um gramado já com geração 6, um gramado sintético já para trabalho dos profissionais no Ninho do Urubu. Então é interessante também que isso seja manifestado. O assunto é polêmico, mas enquanto alguns médicos dizem que o sintético é responsável pelo aumento do número de lesões de atletas, outros especialistas dizem que não há nenhuma comprovação em relação a isso numa diferença para o gramado natural. Enquanto isso, a bola vai rolando. Mas será que o Campeonato Brasileiro vai ter gramado sintético? Vamos aguardar o Conselho Técnico para ver se Palmeiras, Atlético Paranaense e Botafogo poderão jogar na sua casa. Um grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima.